Olá, bem-vindo ao Talmud, bem-vindo a mais uma aula de liderança bíblica. É um prazer estar com você e a nossa expectativa é que você esteja sendo instruído e abençoado pela palavra de Deus. Vamos estudar nesta aula o princípio de liderança 19, que nos diz que um líder é resistente. Na aula passada, na última aula, nós estudamos sobre o princípio 17 e o princípio 18, que diz que um líder está seguro do seu chamado e um líder conhece as suas limitações. Na aula de hoje, vamos estudar sobre o princípio 19, que diz que um líder é resistente. Vamos ver o que isso significa dentro do contexto da vida do apóstolo Paulo. Este é um parceiro maravilhoso para a virtude da humildade. O líder, embora conheça suas próprias fraquezas, ele deve ser forte e incondicional. Parece uma contradição, mas não é. A liderança é feita podemos dizer, de paradoxos, de muitas características que parecem ser opostas entre si e que precisam ser harmonizadas na vida, precisam ser expressas de forma harmônica na vida de um líder. Então, os líderes são perpetuamente perseguidos por provações. Afinal, liderança tem a ver com pessoas e as pessoas causam problemas. Aliás, algumas pessoas são problemas e só. Nada mais que isso, problemas. O líder, embora totalmente ciente da sua própria fragilidade, ele deve, no entanto, encontrar forças para suportar todos os tipos de provações, incluindo pressões, perplexidade, perseguição e dor. Observe que Paulo fala dessas mesmas provações em uma série de 4 contrastes vividos. Ele disse: pressionado, não esmagado; perplexo, não desesperado; perseguido, não abandonado; derrotado e não destruído. Nada é mais completamente semelhante a Cristo do que esse tipo de força na fraqueza. Em 2 Coríntios 13, versículo 4, Paulo escreveu: porque de fato fui crucificado em fraqueza, contudo, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. A força por trás da nossa capacidade de recuperação é o poder de Deus. O líder que é chamado e capacitado por Deus e totalmente dependente dele para a sua fortaleza tem recursos infinitos para extrair. Esse líder é praticamente invencível. Paulo não era o tipo de cerâmica decorativa encontrada em uma prateleira. Ele foi um vaso maltratado impiedosamente. Ele foi espancado durante toda a sua vida. E por pessoas que teriam ficado muito felizes em vê-lo se partir em 1000 pedaços. As circunstâncias da sua vida assediada e seu ministério transitório também adicionaram muitas dificuldades, além do estresse de liderar com as pessoas. Então, ele não tinha problema somente com aquelas pessoas que ele estava liderando. Ele tinha que enfrentar problemas externos, muitas vezes, de perseguições, etc., que eu acredito que você que lê a Bíblia conhece quais foram essas
atribulações que Paulo enfrentou. Então, em 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 5, Paulo escreveu: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Em 2 de Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9, Paulo escreveu: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Em 2 de Coríntios 6, versículo 4 e 5, Paulo disse: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 11 e 13. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Então, observe como Paulo descreve todo tipo de sofrimento, de aflição, de lutas, de coisas que se levantaram, que surgiram na sua vida e que ele teve que enfrentar. Então, o líder precisa ter resistência. Conhece as suas limitações, mas ao mesmo tempo ele precisa ser resistente contra todo tipo de oposição e de adversidades que vão surgir na sua vida. Essa foi a vida de Paulo. As provas foram profundas e aparentemente intermináveis. Em 2 de Coríntios 11, do versículo 24 ao 27, Paulo ainda disse: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágios 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Essa era a condição e a vida de Paulo. Então, o líder que quer viver sem ter dificuldades, sem ter problemas, sem ter nenhum tipo de luta e de oposição, tem alguma coisa aí que não está muito legal, né? Tudo o que Paulo realmente sabia em sua vida era a tribulação. Mas embora ele fosse constantemente agredido, arranhado, esfolado, pressionado, exposto ao fogo e agredido de outras formas, nada disso poderia destruí-lo. Ele tinha uma espécie de resistência invencível, porque o poder de Deus estava operando nele. Em 2 de Coríntios 4:11, Paulo disse: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Observe a palavra sempre. Não houve alívio do sofrimento. Foi uma espécie de morte diária e perpétua. Em 1 de Coríntios, 15:31, ele disse: eu morro diariamente, estou morrendo todos os dias. Em Romanos 8:36, Paulo escreveu: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Esse sofrimento é inevitável, porque qualquer líder fiel a Cristo
para qualquer líder fiel a Jesus. Jesus fez um longo discurso sobre esse assunto em Mateus capítulo 10, no versículo 24 ao 26. Ele disse: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. E continuou acrescentando no versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, às vezes as pessoas querem ser como o seu mestre, mas não pensam que o caminho, o percurso que o mestre passou para chegar aonde ele está foi um caminho duro, difícil, de lutas, de perseguições. Então, as pessoas querem somente as benesses, as bênçãos, a glória, o sucesso, as coisas boas. Mas se esquecem que para chegar ali, naquele patamar, naquele ponto, há muitas pedras pelo caminho, há muitos obstáculos, há muitas dificuldades, há lutas, há lágrimas, há dores, há sofrimentos, há angústias. E o líder precisa estar consciente disso e precisa ter resistência para enfrentar tudo isso, porque senão ele vai desistir no meio do caminho. Em João 15, o Senhor também disse aos seus discípulos, no versículo 18 ao 21, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Paulo disse a Timóteo, em 2 de Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então, isso é um princípio, é uma verdade. Qualquer cristão, qualquer pessoa que quer viver piedosamente, que é discípulo de Jesus, que se converteu, que nasceu de novo, que segue a Jesus, vai ser perseguido. Quanto mais aqueles que são chamados para exercer algum tipo de liderança. Cristo nos chama a todos para esse tipo de sacrifício que é bem caracterizado, como Paulo o descreveu, como uma morte perpétua e contínua, todos os dias. Paulo mencionou a morte cerca de 45 vezes no Novo Testamento, nas suas epístolas. Normalmente, ele usava o substantivo grego thanatos, que fala da morte como um fato, morreu, acabou. Mas aqui em Coríntios, em 2 aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 10, que nós vamos ler daqui a pouquinho, Paulo usa o termo particípio, que é necrosis, morte, que fala que tem o sentido de um processo de mortalidade humana, ou seja, não é o ato de morrer e acabou, é algo que vai acontecendo, sucedendo aos poucos, diariamente, todo o tempo. Então, o líder, ele está sujeito, e assim como também o cristão verdadeiro, nascido de novo, ele está sujeito a essa morte todos os dias, por amor a Cristo. Então, vamos ler 2 aos Coríntios 4:10, que diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo.
Paulo tinha toda a sua vida como um processo de morte. Ele não estava sendo mórbido, ele estava simplesmente reconhecendo a verdadeira natureza da sua existência terrena. Era uma perspectiva esperançosa e não desoladora. Porque em Filipenses 1:21 ele disse: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Como um simples vaso de barro, Paulo sabia que era dispensável e estava disposto a ser sacrificado, se assim fosse necessário, pela causa de Cristo. Em Colossenses 1:24, ele escreveu: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Em outras palavras, o sacrifício do líder é, em última análise, para o benefício do corpo de Cristo, que é a igreja. Graças a Deus que aqueles que são chamados por Deus, que são líderes constituídos por Deus, aqueles que são discípulos de Jesus, que nasceram de novo, graças a Deus que de fato nada na vida dessa pessoa é em vão. Por isso que Paulo também disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, até o sofrimento do líder, até as lutas que o líder atravessa e enfrenta, é para o bem do corpo de Cristo, a igreja. É para benefício da igreja do Senhor Jesus Cristo. Segundo aos Coríntios 4:12 diz: de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Segunda de Timóteo 2, de 10 a 12, Paulo escreveu: por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Lembre-se de que os sofrimentos terrestres de Jesus não se limitaram às dores da cruz. Ele também foi implacavelmente perseguido por seus inimigos. Ele viveu frente à morte até morrer na cruz. Nenhum de nós sofrerá nenhuma fração do que ele sofreu. Poucos de nós serão chamados a suportar nem mesmo 1/10 das dificuldades que Paulo enfrentou. Mas todo líder que é fiel a Cristo terá parte em seus sofrimentos. Isso é certo. O verdadeiro líder deve estar disposto a suportar as dificuldades como um bom soldado de Cristo. 2 Timóteo 2:3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. É um privilégio suportar tais coisas pelo amor de Cristo. Romanos 8:17-18 diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Segundo aos Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Quando aprendemos a aceitar as provações, tribulações e angústias como amigos, como diz, toda tribulação vai ter para nós um peso de glória quando? Quando aprendemos a aceitar essas tribulações e essas angústias como amigos. Em Tiago 1:2-4, a Bíblia diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança.
Ora, a perseverança deve ser completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Romanos 5, 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E também as lutas se transformam em bênçãos na nossa vida, em glória, quando aprendemos e recebemos isso como um lembrete da nossa própria fraqueza, tornando-nos mais dependentes do poder de Deus e, portanto, mais eficazes como líderes e testemunhas dele. Sua vida é desencadeada em nossa morte. 2 de Coríntios 12, de 7 a 10. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. E ainda assim, Paulo era humilde. Ele era manso e modesto, mas de forma alguma indiferente. Um líder apático, obviamente, é uma contradição em tais casos. Então, nesta aula, nós estudamos sobre a importância da resistência, da força, da fortaleza que um líder precisa ter. Então, o princípio de liderança número 19 nos ensina que um líder é resistente diante das lutas, das tribulações e de todas as adversidades. Que o Senhor esteja te fortalecendo e até a nossa próxima aula.